Lições de Gênesis 1, capítulo 1, sobre o governo de Deus, sobre a criação de Deus. A palavra de Deus começa apresentando Deus logo no primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu chego à conclusão de quem é Deus. Ele é um Deus criador, um Deus criativo, organizado e equilibrado. Por quê? Porque se você for perceber a forma quando Deus cria, a forma como Ele cria, você percebe, eu percebi, né, algumas características. Ele cria, ele recria, ele organiza, ele analisa, ele identifica, ele distingue e gera propósito. Você percebe que Deus começa criando a terra que estava sem forma e vazio. Eu creio que Deus não cria nada sem forma e sem significado, vazio de significado. Acontece alguma coisa aqui entre Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. Dizem que é a queda de Satanás aqui, que tira a forma e o vazio, e tira a forma e o significado da terra, e Deus começa novamente a trazer a forma e o significado, né? Através aqui do Espírito Santo de Deus. Né? E nós temos aqui a Trindade orquestrando novamente a criação, né? E Deus começa ordenando, disse Deus, haja luz. Então Deus começa ordenando todas as coisas através da clareza, da claridade, da luz. Não se cria, não se traz forma, significado nas trevas. Se você quer criar alguma coisa, se você quer novamente transformar o seu casamento, a sua vida, os seus sonhos, comece na luz, comece com Jesus, comece com clareza. Deus é um Deus que quando cria, ele faz análises, né? Ele diz assim, viu Deus que a luz era boa. Então a gente precisa também fazer as nossas análises dos nossos projetos. Se está sendo bom, se está sendo ruim. O que é bom, a gente diz que é bom, e o que é ruim, a gente faz separação entre luz e trevas. E a gente precisa dar nomes. E chamou Deus luz dia. E Deus identifica, Deus faz separação, Deus faz análise, não é isso? E o ciclo normal, né? E cumprir ciclo. E Deus começa ordenando, edificando firmamento, fazendo distinção. É a forma de Deus criar. Deus é um Deus criativo, criador, mas ele é organizado, ele é equilibrado, né? E você percebe que Deus começa a trabalhar a questão da flora, né? Ele começa dizendo sobre céus e terra. O primeiro é céu, mas ele começa a tecer comentários sobre a terra, né? A gente não sabe por quê. Ele começa dizendo sobre o céu e sobre a terra, mas dá ênfase agora à terra, o céu. Ele começa a dar ênfase agora no versículo 14 através dos luminares. Mas ele começa falando da terra, parece que a terra tem um problema aqui, né? Se for os estudiosos dizendo, com a queda de Satanás, aí ele começa a tratar da terra, trazendo forma e significado com ela. E aqui ele começa a trabalhar agora a fauna, né? E é muito lindo como Deus, tudo que ele cria, ele organiza, e ele começa agora a gerar significado. Preste atenção. Ele começa a juntar as águas e tal, e agora ele fala para a terra. Chamou Deus a parte da terra, chamou a parte seca terra. Ele faz agora juntamento de águas e mares, ele está organizando e percebe, né, que isso é bom. Aí ele começa dizendo para a terra, produza a terra, relva, ervas que dê sementes, árvores frutíferas, que dê o seu fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Aí o que a terra faz? Ela desobedece que nem a gente? Não, ela obedece. A terra produz relva, ervas que davam sementes conforme a sua espécie, as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. Ou seja, a terra responde a uma ordem de Deus e começa a gerar significado, e ela responde ao propósito para o qual ela foi criada. Assim devemos ser a gente. A gente deve responder ao propósito pelo qual nós fomos criados.
e a árvore aqui dá fruto, né, cuja semente estava nele. E qual a semente que está no seu coração para você produzir fruto, né? Porque a árvore produz fruto conforme a sua espécie. A semente que está no nosso coração é a palavra de Deus. Então, qual é o fruto que precisa produzir? Frutos pacíficos de justiça, frutos dignos de arrependimento. E ele sai agora, né, da flora, e ele começa a entrar no mundo celestial. Aqui não é um mundo espiritual, aqui é um mundo celestial. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Aí ele começa a criar sol, luas e estrelas. E qual é o objetivo, né, do mundo celestial ali, no mundo celeste, né? Não é o mundo espiritual ainda. Aí ele diz para governar, ó. Qual é o objetivo? Governar dia e governar noite. E como o sol, a lua e as estrelas governam? Como eles governam? Eles governam fazendo separação também, distinção, ó. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação. Qual é a segunda forma para eles poderem governar? Eles sejam sinais para marcar estações, dias e anos. Ou seja, a gente está aqui para poder marcar um novo tempo. Nesse caos sem forma e vazio de significado, nós estamos aqui para organizar e para gerar significado, mas também para a gente poder fazer a distinção e marcar um novo tempo de estações, dias e anos. Aleluia! Glória a Deus! Olha só que iluminação linda que Deus está nos dando aqui. E qual o outro objetivo? Iluminar a terra. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Para o primeiro caos, né, Deus disse: haja luz. Para o segundo caos, Jesus disse: vocês são a luz. Primeiro caos, haja luz. Segundo caos da terra que a gente vive, sejam luz para iluminarem. Dessa forma nós governamos a terra. E por último, ele acaba aqui com o mundo celeste e ele entra na fauna, quer dizer. Ele diz, Deus, né? Produzam águas, enxame de seres viventes. Ele começa falando da criação dos animais aqui e ele chega criando, organizando, e agora ele gera significado conforme a sua espécie. E eles começam agora também a reproduzir animais conforme a sua espécie, como a flora, como o mundo celeste, agora como a fauna. E qual é a conclusão de Deus? Tem a bênção de Deus dentro dessa criação, organização, tem a bênção de Deus. Qual é a bênção? Frutifiquem, multipliquem e encham a terra. A terra agora está cheia de significado, está frutificando, está multiplicando, mas antes a terra estava sem forma e vazia. Queridos, você que está vendo esse vídeo, nós estamos aqui para ordenar o caos, para trazer forma e significado e encher o mundo de forma organizada, denominando, distinguindo. Ou seja, trazendo todos esses princípios da criação do mundo, porque nós somos os agentes do governo de Deus. Isso é buscar a Deus primeiramente e a sua justiça, o reino de Deus. Se você aprendeu nesse vídeo, deixa um comentário e diz para mim se você vai começar a estudar o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios. A Bíblia não fala de tudo, mas ela tem princípio para todas as coisas. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.